Olá, eu sou a professora Lígia e agora a gente vai fazer o conteúdo de Química, revisão para o Enem. Esse ano a gente trouxe algumas questões do Enem de 2024, porque o Enem de 2024 ele resumiu as últimas questões que têm caído com maior frequência. Então, eu vou fazer uma parte e depois a professora Ingrid vai trocar aqui comigo. Vamos começar com um dos assuntos que mais cai, que é a estequiometria. Então, eu peguei aqui um exemplo de estequiometria do Enem de 2024, que é o seguinte. Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. A bauxita contém alumina, que é uma matéria-prima para a produção do alumínio, e, de forma geral, são necessários 50 quilos de bauxita para produzir 10 quilos de alumínio. Essa informação é importante. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, o país teve um índice de reciclagem de 97,4, de um total de 4 vezes 10 a 5 toneladas de latas vendidas. Essa também é outra informação bem importante. Considere que a lata é constituída de alumínio puro. E aí a gente fecha as informações importantes que a questão está dando para a gente. Então, levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual o valor mais próximo da massa de bauxita em toneladas que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil? Então, eles querem saber quanto que a gente reciclou, porque se deixou de ser extraída é porque a gente conseguiu reaproveitar. Beleza. Aí é um caso clássico de estequiometria. A gente precisa pegar as informações e colocar no papel. Então, a massa de alumínio, a gente consegue reciclar 97,4% de 4 vezes 10 a 5 toneladas. Se eu fizer as contas, isso dá 97,4 divididos por 100, eu posso cortar a potência com o 100 embaixo, fica 97,4 vezes 4 vezes 10 elevado a 3. E aí dá um número grandão que eu vou transformar na notação científica para me facilitar depois a conta, tá? Beleza. Aí o próximo cálculo que a gente tem que fazer é o seguinte: se cada 50 quilos de bauxita produz 10 quilos de alumínio, que era uma informação lá do enunciado, eu posso dizer também que 50 toneladas produz 10 toneladas, porque se era quilo para quilo, aqui é tonelada para tonelada, tá? Então, a gente faz que 50 toneladas de bauxita rendem 10 toneladas de alumínio. Eu não sei qual a massa de bauxita, que é o que eu quero descobrir, para render essa quantidade de alumínio, que é o que é reciclado no Brasil. E a gente chega à conta de 1,9 vezes 10 a 6 toneladas, que é a letra D de dado, é a nossa resposta, certo? Então, uma regra de 3, uma outra continha e a gente já chegou no resultado final. Beleza? Próxima. Outro assunto também que cai bastante é equilíbrio químico. E falando de íon comum e íon não comum para deslocamento de equilíbrio. Nesse caso aqui, é um íon comum. Vamos lá na questão. A hidroxiapatita é a segunda vez que eles põem sobre essa substância. É um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontram-se equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita em meio aquoso, ilustradas a seguir, que estão aqui. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e à formação de cáries. O uso de creme dental pode minimizar a perda da hidroxiapatita. O quadro a seguir apresenta o agente de polimento e pH de alguns cremes dentais comerciais. Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove a maior desmineralização do esmalte? Então, a gente precisa ir para a reação. A reação dá o seguinte: a hidroxiapatita mais H+, no sentido da desmineralização, forma cálcio, fosfato e água. E no sentido da mineralização é o contrário. Cálcio, fosfato e água se juntam para gerar a hidroxiapatita e H+. Então, ele quer saber qual que promove maior desmineralização, ou seja, que a reação vai para a direita, né, para a direita. Então, dentre esses cremes dentais aqui, a gente tem vários pHs diferentes e a maioria tem pH mais alcalino, acima de 7. No caso, ele quer saber a desmineralização. Então, se a gente coloca mais H+, a gente vai deslocar o equilíbrio para a direita, para a formação de cálcio livre. Então, a gente precisa achar alguém que contribua com H+, né? E quem que contribui com H+, desses 5 creme dentais aqui? Aquele que tem o menor pH, porque pH é
menos log da concentração de H+. Então, se eu quero a concentração de H+, aumentar, eu preciso de um creme dental que tenha um pH mais baixo. E aí, por isso que a resposta é número 4 aqui do nosso problema, certo? Um caso clássico de equilíbrio químico. O próximo é sobre separação de misturas. Separação de misturas também é um assunto que cai bastante e que é relativamente simples. Então, vamos ler. Os detalhes estão todos aqui na questão. O magnésio metálico, utilizado em ligas leves, é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza a água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o íon magnésio e o hidróxido de cálcio, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio, pouco solúvel, olha só, pouco solúvel, e íons cálcio, de acordo com a equação química. E aí ele quer saber o método adequado para separar o magnésio da mistura. Se eu tenho magnésio que é pouco solúvel, ou seja, um sólido, tem aqui o entre parênteses S, mostrando que ele é um sólido, de um líquido que é o cálcio, como é que a gente vai fazer para separar? A gente tem um sólido de um líquido para separação. E aí, é uma separação simples, eu vou fazer uma filtração. Aqui a gente vai ver uma imagem da filtração, né? E a resposta é letra A. Então, eu posso usar uma filtração tradicional com papel de filtro para fazer essa separação. Muito simples, muito tranquila. A gente pode passar para o outro slide. E aí, a gente vem para outro tema que cai pra caramba. Já teve Enem que caiu mais de uma questão de eletroquímica. Ano passado, caiu essa aqui. Então, o que ele mostra para a gente? A princípio, parece uma reação muito louca, muito diferente, difícil, mas ela não é tão difícil assim. Células a combustível microbianas são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e agroindustriais. As CCM são compostas de duas câmaras. Numa delas, onde ocorre o tratamento da matéria orgânica, as bactérias eletrogênicas crescem formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formaram um biofilme. Um fio condutor externo, por onde estão passando os elétrons, possibilita a migração dessa corrente para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematiza uma das CCM e as reações envolvidas. Então, ele mostra aqui a matéria orgânica indo para gás carbônico e aqui o oxigênio indo para virando água, que é justamente o sentido das reações. E ele dá aqui embaixo o sentido das reações. Então, a gente tem a matéria orgânica indo para gás carbônico e o oxigênio indo para a água, certo? Então, qual das equações apresenta a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM? Eu tenho várias opções. E aí, o detalhe aqui é o seguinte, quando a gente fala de balanceamento redox, que é o caso dessa questão, a gente está falando em equilibrar o número de elétrons. O número de elétrons aqui é 8 e aqui é 4. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que reparar que essa aqui é 8, eu só copiei essas duas, tá? Aqui, e 4 elétrons. Então, eu vou ter que multiplicar em cima por 1 e embaixo por 2. Por quê? Porque a gente vai equalizar o número de elétrons. Se eu multiplicar essa de baixo por 2, eu vou conseguir colocar 8 elétrons, só que eu vou ter que multiplicar todo mundo por 2. E aí, o que vai dar? Quando a gente multiplica por 2, esse aqui vai ficar 8 elétrons. 8, H+, 2, O2, 8 elétrons e 4 H2O, justamente porque a gente multiplicou todo mundo por 2. A de cima a gente não vai modificar, porque eu multipliquei por 1, e agora sim eu posso cortar os elétrons e posso ter a reação global, que é o que ele pediu no final. E aí a reação global, se a gente somar, fica a matéria orgânica, o hidrogênio que tem desse lado e tem desse lado, corta, fica um só, o oxigênio vem os dois, a água que tem desse lado e desse lado eu vou cortar, vai sobrar duas águas só do outro lado e os dois CO2 estão aqui. Então, a resposta é letra C, justamente porque a gente tem aí esses cortes para facilitar e achar a reação global, tá? Então, essa é uma questão de balanceamento de reação redox. Seguindo, voltando para os nossos cálculos, né, eles também colocaram uma questão de soluções, né? E aí, que envolve um pouco de estequiometria também. Vamos lá. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição de água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia.
Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água fervida, obtendo-se uma solução numa concentração de íons sódio de 1,4 mg por ml. E aí ele deu as massas molares, porque no Enem a gente não tem tabela periódica, então se ele deu essa informação é porque a gente precisa dela. Qual é o valor mais próximo da massa em grama de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena? Beleza, a gente vai ter que fazer alguns cálculos aqui. Vamos lá. Então, uma das informações importantes que vai aparecer aqui na tela é o seguinte. Primeiro que a gente colocou 2 colheres pequenas em 2 litros de água fervida. E aí, se é 2 para 2, ele pede aqui, ó, o meu resultado é qual o valor mais próximo em massa de grama em uma única colher. Então, a gente vai ter que usar essa informação. Vamos lá. Próxima informação é que a gente vai usar cloreto de sódio. E aqui ele fala de íon sódio. Então, a gente vai ter que transformar o íon sódio em cloreto de sódio para dar a resposta, tá? E uma única colher. Tá bom, então qual é a conta que a gente vai fazer? 1,4 miligramas por ml é a mesma coisa que dizer 1,4 gramas por litro. Porque se eu multiplicar, se eu tirar esse M daqui e esse M daqui, é a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo por 1000. Então, dá a mesma coisa, tá? Fica mais fácil da gente trabalhar em gramas, porque o nosso resultado tem que ser em gramas. Considerando que são 2 litros, a gente vai falar em 2,8 gramas por litro. Certo? Mas a resposta pede uma colher só, então eu posso dividir isso por 2 de novo e aí eu vou trabalhar com esse valor de 1,4 gramas por litro, ok? E aí, a gente sabe que 1 mol de NaCl, que são 58,5 gramas, como ele falou lá na questão, possui 23 gramas de sódio mais, que é 1 mol de sódio. Então, se 58,5 tem 23 gramas, se eu preciso de 1,4, eu acho 3,56 gramas de NaCl e acabou. A resposta é essa aí. Um detalhe aqui que é interessante é que ele fala assim, qual é o valor mais próximo? Quando eles falam qual é o valor mais próximo, isso serve para química, física, matemática, é que ele vai dar, você vai achar um valor um pouquinho diferente, mas tudo bem. A gente achou 3,56 e a resposta foi 3,6. Tá? Então, isso mostra que vai ser aproximado. Não se assustem se vocês acharem um valor um pouquinho diferente. Última questão que eu vou falar aqui com vocês, voltando na estequiometria. Como eu falei, estequiometria é um assunto muito interessante no Enem, eles gostam muito de pedir. O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois além de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos de produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém 70% de volume de metano, que tem essa massa molar, de novo. Deu massa molar é porque vai precisar usar, porque senão eles não dariam. Ele será utilizado para geração de energia em substituição ao etanol, em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro, com essa densidade. Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mols de etanol na produção de energia é mais próxima de... Olha o mais próximo aqui de novo. Algumas coisas interessantes de eu falar. 1 metro cúbico de gás... Gente, é muito interessante que vocês tenham algumas conversões na cabeça, que 1 metro cúbico são 1000 litros, que passar de grama para quilo é multiplicar por 1000, que ml para litro também é uma relação de 1000. Então, esses valores vale muito a pena vocês terem na cabeça, tá? E aí, algumas informações que vale a pena sublinhar para a gente não esquecer. 1 metro cúbico de gás substitui 0,59 litros, que é a mesma coisa que 590 ml. Tá? E a massa de metano necessária para substituir 10 mols é o que ele está perguntando. Beleza, então vamos começar os cálculos. 1 mol de etanol são 46 gramas. Quem falou isso? Tá aqui, ó. Massa molar, 46 gramas. Então, 1 mol de etanol tem 46 gramas. Então, 10 mols, que é o que o problema pede, 460 gramas. Só que eu não sei quanto é isso em litro, porque eu só tenho litro. 0,59 litros de etanol. Então, como eu só tenho litro, eu preciso transformar isso para litro. Então, vamos lá. Vou botar na fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Eu tenho a densidade, que ele me deu aqui. Eu tenho a massa, que é 460, que são os 10 mols. E eu não vou ter volume. E aí, transformando aqui, eu vou ter que o volume é 590 ml, ou 0,59 litros. Olha só que fantástico. Chegamos no mesmo valor que o problema dá para gente.
né? E agora a gente vai ter que então achar o seguinte, beleza, eu vou 0,59 litros, eu sei que a relação é 1 metro cúbico. Só que 1 metro cúbico de biogás não tem 1 metro cúbico de metano. 1 metro cúbico de biogás tem somente 70% de metano. Então, eu vou ter que fazer uma porcentagem rapidinha. 70% de 1.000 dá 700 litros de metano. Então, eu vou precisar de 700 litros de metano, mas eu ainda não cheguei no resultado. Por quê? Porque a pergunta é em massa. Então, eu vou ter que transformar esses 700 litros de metano em massa. Como é que eu faço isso? Usando a massa molar. E aí, a gente tem, no próximo cálculo, que 16 gramas, que é 1 mol de metano, corresponde a 22 litros. Tá aqui, ó, 16 gramas corresponde a 22 litros. Só que eu não tenho 22 litros, eu tenho 700 litros. 700 litros, eu vou achar a massa, achei 509 gramas de metano. Essa vai ser a minha resposta. Aí eu vou lá procurar nas opções, não acho. Só tem a mais próxima, é 510. Por quê? Porque a energia é mais próxima de. Então, ele não dá o valor exato, mas é o mais próximo, tá? Então, com isso, eu fecho a minha parte. A professora Ingrid vai me substituir aqui para falar na parte de orgânica, principalmente, que é o negócio dela. Estamos aqui em mais uma revisão do Enem. Meu nome é Ingrid Gomes e eu trouxe algumas questões de orgânica para a gente poder estar observando juntos, fazendo essas questões juntas. E essa primeira questão, eu achei muito interessante, é do Enem de 2023. Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado. Por isso, aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência. Colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos estavam no recipiente fechado, que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. A aceleração desse processo é causada por... O próprio enunciado, ele já está trazendo o que você vai usar como resposta. Primeira coisa que a gente precisa saber é que nesses frutos são produzidos o gás etileno, né? Então, o que vai acontecer? Esse gás, ele vai promover o amadurecimento dessas frutas. Isso pode não acontecer só com o abacate, pode acontecer com a banana, com outros frutos também. Então, uma vez tendo essa produção de gás num ambiente fechado, posso colocar em saco plástico, posso colocar numa folha, né, de jornal, é só vedar que aquele gás vai ficar acumulado ali dentro. E eu tenho aqui a imagem desse composto. Só para a gente poder analisar, não tem nada a ver com a questão, mas eu tenho um composto aqui orgânico, né, que tem ligações simples do tipo sigma e tem uma ligação pi. Eu reconheço esse composto como um alceno. Se eu for dar o nome desse composto, né, na nomenclatura dos alcenos, eu tenho um eteno. Então, o próprio nome já está dizendo, né, que ele é um etileno. Acúmulo do gás etileno. Aqui para mim é uma resposta muito fácil, um nível muito fácil e pelo próprio enunciado eu achei super interessante trazer para vocês, porque o próprio enunciado já está dando uma dica do que vai ser essa resposta, ok? Na próxima questão, nós temos uma questão de funções orgânicas, reconhecimento de funções orgânicas. O chá de folhas de boldo do Brasil, também chamado de boldo nacional, é usado em todos os estados do Brasil como medicação para tratamento dos males do fígado e de problemas da digestão. Aí ele está dando a fórmula estrutural representada a seguir é da substância química chamada barbatuzol, um dos princípios ativos encontrados na folha de boldo nacional. De acordo com a fórmula estrutural, barbatuzol apresenta grupo funcional característico de... Então, nós precisamos analisar a estrutura e ter um certo cuidado. Por quê? Porque quando eu tenho uma hidroxila, eu preciso ter cuidado com 3 funções. Eu preciso ter cuidado com o álcool, com o enol e com o fenol.
Porque as 3 funções orgânicas possuem hidroxila. Então, tem muita pessoa que na afobação, na emoção, vai pegar a prova, eu sei essa questão, eu sei essa função, vai lá e marca. Mas tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fica iludido pela questão. Então eu vou analisar. Aqui tem ligação dupla. Tudo bem, eu posso errar, posso confundir com o enol, mas eu preciso analisar que é um anel aromático. Um anel aromático com uma hidroxila vai ser característica de um grupo fenol. Então, cuidado ao fazer uma questão de orgânica, porque ela pode confundir, tá? Então, aqui a resposta vai ser fenol, ok? Uma questão fácil também. Vamos para a próxima. Essa daqui nós temos também a de reconhecimento de função. Só que eu tenho mais funções, ó. Eu tenho um grupo funcional aqui, tenho outro aqui, que também é uma hidroxila, né? Olha a ligação dupla aqui, que também eu posso confundir se eu estiver emocionado demais para fazer a prova, tá? Vamos ver o que a questão está pedindo. Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas, como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos nas respostas de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para suas propriedades no controle de pragas. Qual é a função orgânica? Ó, na própria questão está dizendo que os grupos funcionais, mas o comando da questão está pedindo uma função apenas. Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nesses 2 compostos? Uma outra coisa que a gente precisa saber é que no comando da questão, aqui ele está pedindo a função orgânica, ele não define se é uma função oxigenada ou uma função nitrogenada. Mas eu quero que você tenha cuidado com isso na hora que você for fazer a prova, porque algumas questões elas direcionam para onde você vai ter que olhar. Qual a função nitrogenada? Eu tenho funções que estão presentes nas 2 moléculas, mas se ele está direcionando ou para oxigenada ou nitrogenada, eu tenho que pegar aquela que ele está direcionando. Então, muito cuidado com isso. Nesse caso, ele está falando de forma geral. Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional que seja comum tanto no composto 1 quanto no composto 2? Ok? Beleza. Eu vou ter no composto 1 2 funções orgânicas. Eu tenho, só que aqui eu tenho em forma de bastão, que é um ácido carboxílico. Eu tenho uma carboxila aqui em cima. Aqui eu vou ter, olha, é um anel benzênico, então eu vou ter um fenol. Ok? Nesse segundo composto, presta bem atenção. Eu tenho, até marquei aqui, eu tenho esse grupo funcional que ele está de forma condensada. Ele está diferente desse daqui de cima, que é uma carboxila, mas aqui também é uma carboxila. Eles só estão colocados de forma diferente para você poder se confundir, né? Então, aqui é a mesma coisa desse daqui. Então, o que tem em comum nos 2 compostos é o grupamento carboxílico. Então, eu vou ter aqui a letra A, ácido carboxílico. Mais uma vez eu te falo, faça a questão com calma, porque são esses detalhes que fazem a diferença. Essa questão é uma questão tranquila, mas isso pode ser confundido, porque como está escrito de formas diferentes, você pode achar que é outra coisa, então muito cuidado. Vamos para a próxima? Essa é uma questão de polaridade. E todas as provas, em todos os anos, sempre cai funções orgânicas, reações orgânicas, e essas questões também podem ser associadas com polaridade. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro.
Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, vamos lá, letra A, reagem com a água do mar, sofrem degradação, gerando compostos com alta toxicidade. B, acidificam o meio, promovendo desgastes de conchas calcárias, de moluscos e a morte de corais. C, dissolvem-se na água, causando mortandade dos seres marinhos por ingestão de água contaminada. Letra D, tem caráter hidrofóbico. O que é um caráter hidrofóbico? É aquele que não se mistura em água. E como a gente está falando de uma empresa petrolífera, nós estamos falando sobre petróleo, qual é uma característica do petróleo? O petróleo, né, os hidrocarbonetos são compostos apolares. Então, eles não são miscíveis em água, eles são immiscíveis. E quando a gente lê aqui tem caráter hidrofóbico, na verdade, ele está sendo, né, ele vai repelir a água. Olha só, tem caráter hidrofóbico, baixa densidade, impedindo trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Se ele tem baixa densidade, ele vai ficar em cima. E essa alternativa faz todo sentido para a questão. Então, a gente marca aqui. A letra D tem caráter hidrofóbico, baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Beleza. Enem 2024, essa é uma questão que eu achei intermediária. Para alguns professores, alguns acham, né, uma questão difícil, outros ainda, né, acham moderada, mas é uma questão de reconhecimento de função também? Pode ser, mas você tem que saber características da função e características de ácidos e bases, segundo Bronchostilore. Então, ó, a nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada, de maior solubilidade em água, mediante o tratamento com uma base de Bronchostilore. Olha só, vocês podem marcar aí essa base de Bronchostilore. Como que a teoria de Bronchostilore afirma da base? É aquele que vai, né, aquela espécie que vai aceitar um próton, que é o H+. Então, toda espécie que aceita o H+, é considerada uma base, segundo o Bronchostilore. Então, vamos continuar. Isto é, uma espécie química capaz de capturar um próton. Na figura são apresentados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida. Na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base de Bronchostilore é o grupo. Então, se eu tenho uma base e eu quero que ela reaja com um outro grupamento, essa base vai ter que reagir com um ácido de Bronchostilore. Então, a base, ela é aquela que vai receber o próton, enquanto que o ácido é aquele que vai doar o próton. Aí você pergunta, ué, mas não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que pela teoria de Arrhenius, em meio aquoso, o ácido libera H+, e a base libera OH-. Isso mesmo, certíssimo, segundo a teoria de Arrhenius. Arrhenius fala exatamente isso, mas nós não temos somente teorias de Arrhenius, nós temos teorias também, outras teorias, e essa é a teoria segundo Bronchostilore. E ela fala, e é bom você anotar isso no seu caderno, que base é um resuminho, base recebe próton, ácido doa próton. Então, nós vamos analisar os grupos que estão aqui. Olha só. Ele vai procurar o hidrogênio, porque o ácido vai doar o hidrogênio. É o próton, tá? Doar o H+. Esse grupo não tem hidrogênio. Esses daqui, esse radical fenila, em cada uma dessas pontinhas, desses vértices, tem hidrogênio. Mas esses hidrogênios não estão disponíveis, né, para essa ionização, para perder. Não está disponível para doação.
Esse radical metil aqui, o metila, também não está disponível. Olha só a diferença do radical metila ou de qualquer outro radical para esse sulfonamida. A gente consegue observar que são só elementos eletronegativos, então ele tem um grande poder ali de eletronegatividade. A eletronegatividade é grande aqui. Se é grande, ele pode liberar esse hidrogênio, tá? Esse hidrogênio vai ficar disponível, ele vai ser ionizado. Então, de todos esses grupos funcionais que tem aqui, o único disponível vai ser o grupo sulfonamida. E o engraçado é que ele está até separadinho, aqui ó, o hidrogênio está separadinho. Então, a gente marca ele. Em nenhum outro, ó, aqui embaixo não tem hidrogênio disponível, esse éter também não tem. Os outros são hidrocarbonetos, não podem, né, ter esse hidrogênio disponível. Somente a sulfonamida, ok? Bom estudo para vocês, desejo sucesso e uma boa prova.